Muito bem, então na aula de hoje nós veremos Mateus 5, 31 a 37, apenas lembrando que essa parte de Mateus 5, que vai do 17 até o 48, é uma parte em que Jesus trata sobre a lei, sobre a aplicação da lei para os cristãos, para os seus discípulos. E ele, nesta segunda parte, quando aborda homicídio, adultério, divórcio, etc., ele não está, como alguns gostam de dizer, atualizando a lei, ok? Ele não está modificando a lei em absolutamente nada, ok? A lei, ela é boa, a lei, ela é perfeita, a lei foi dada pelo próprio Deus, então ela não precisa de melhorias, ela não precisa de retoques. O que Jesus está fazendo aqui é limpando a lei da tradição interpretativa dos judeus. A grande questão é que, com o passar dos anos, os judeus, os líderes religiosos dos judeus, os fariseus, a partir de dado momento, começaram a interpretar o texto e a aplicá-lo de uma maneira bem distante da intenção de Deus, da intenção original, o que acabou gerando aí distorções, aberrações, até mesmo. E isso pode acontecer conosco hoje, ok? Isso pode acontecer com qualquer grupo religioso de qualquer época, né? Todos nós, enquanto igreja, enquanto crentes, estamos sujeitos a cometer esse tipo de erro e certamente hoje em dia existem interpretações da Bíblia e aplicações dela que estão muito distantes da intenção original do autor, da intenção original de Deus. Então eu diria que cabe de tempos em tempos fazermos uma limpeza nas tradições interpretativas que nós temos, buscando aí, né, uma volta aos originais, vamos assim dizer. A Reforma Protestante também foi um movimento nesse sentido, né? Então, com a Reforma, após ali 1.500 anos de história da Igreja, né, arredondando, e também de história da teologia, né, e de acúmulo, então, de tradições de interpretação e de aplicação do texto bíblico, né, a, tanto a teologia quanto a prática cristã estavam muito distantes do início, do original, do que Jesus transmitiu aos seus discípulos e do que os discípulos transmitiram aos seus discípulos, chamados aí de pais apostólicos, e esses para os demais. Okay? Então, isso é algo que pode acontecer, já aconteceu várias vezes ao longo da história aí do judaísmo e do cristianismo, certamente está acontecendo hoje em dia e irá acontecer, né, em tempos futuros. Nós temos que ter humildade sempre para voltar aos começos, voltar aos inícios, rever aquilo que nós afirmamos sobre a fé, sobre a Bíblia e o que nós praticamos a partir disso. Vimos na aula passada a questão do homicídio e também a questão do adultério, e em ambos esses temas, o que ficou claro para nós foi que o coração conta, né? Tanto no homicídio quanto no adultério, o coração conta, ou seja, não é homicídio apenas o ato de matar alguém, assim como não é adultério apenas o ato de ir para a cama com outra pessoa que não o cônjuge. Tanto o homicídio quanto o adultério começam no coração, ok? Então, mesmo que não se chegue às vias de fato, quando no coração começa a acontecer alguma coisa, já houve ali
pecado. Ok? Já houve ali, de alguma maneira, um tipo de homicídio, um tipo de adultério que compromete a santidade, mesmo que não seja igual nos efeitos e nas consequências, né, as vias de fato, mas é pecado, mancha a santidade, atrapalha a comunhão com Deus, deve ser corrigido, deve ser levado a sério. Ok? E hoje nós veremos aqui, então, o divórcio e a questão dos juramentos. Divórcio e juramentos. O tema do divórcio é um tema bem desafiador, sem sombra de dúvidas, né? Então vamos, com a graça de Deus aí, abordá-lo. Ok? Então, o nosso primeiro texto de hoje, eu não vou ler na NVI, eu vou ler na Almeida, tá? Então, é Mateus 5, 31 e 32. Fala assim, também foi dito. Percebam aí o dito. Quer dizer, não é uma menção à lei escrita, é uma menção ao que foi dito sobre a lei escrita. A tradição oral, ok? Também foi dito aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de adultério, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Bem, muita coisa já foi escrita sobre esses dois versículos, né, e até mesmo sobre o tema do divórcio em Mateus. Nós não ficaremos apenas em Mateus 5, 31 e 32, mas também leremos daqui a pouco Mateus 19, 3 a 9, onde Jesus trata desse tema do divórcio com mais palavras. Ok? Mas vale dizer o seguinte, apesar do foco aqui estar no divórcio, ou seja, uma melhor compreensão do significado e da prática do divórcio, essa não é a ênfase da Bíblia e nem a ênfase de Jesus. A ênfase de Jesus, antes de estar no divórcio, está em outras duas coisas. A ênfase de Jesus, está no casamento. O casamento como algo santo, como algo sagrado, como uma instituição estabelecida pelo próprio Deus. Ok? Então, antes de olharmos aqui, né, para um texto bíblico que fala do divórcio, nós precisamos entender o alto valor do casamento para Jesus, para a Bíblia Sagrada, para Deus. Ok? E um segundo ponto aqui é o perdão, a reconciliação. Então, antes de enfatizar divórcio, Jesus valoriza o casamento e Jesus também valoriza o perdão e a reconciliação. Ou seja, divórcio é o último tiro. Divórcio é a última alternativa. Divórcio é o último caminho e, mesmo assim, não pode ser de qualquer maneira. Ok? Há razões muito fortes e muito claras para isso. Ok? Bem, nós lemos aqui os dois primeiros versículos, né, 31 e 32. Vale dizer que existe uma discussão
na teologia sobre o que seria repudiar, o que seria esse repúdio, ok? Alguns abordam o assunto dizendo que o repúdio ele aconteceria apenas antes do casamento, ou seja, durante o noivado, né? E que o divórcio é que seria próprio ao casamento, ok? Contudo, o noivado da época não era como o noivado de hoje, e, de fato, para se terminar um noivado na época, a palavra a ser usada era divórcio, ok? Então, eu não vou aqui ir por essa abordagem que distingue a quebra da aliança antes ou depois do casamento. Eu vou colocar todas as coisas aqui no mesmo pacote, ok? Como, por exemplo, John Stott faz e outros mais também fazem, ok? Um outro comentário interessante a ser feito aqui é quando Jesus fala: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de adultério, ou ainda exceto por imoralidade sexual, ok? Aqui há uma discussão em torno da palavra usada. A palavra grega aqui é porneia, e porneia é um termo amplo, pode significar muitos tipos de pecados sexuais, enquanto que adultério é uma palavra específica, a palavra moikeia. Ok? Bem, eu até entendo aí os questionamentos, etc., mas, ao meu ver, porneia é maior do que moikeia, então inclui moikeia. Ok? Agora, obviamente que relação sexual ilícita ou imoralidade sexual no contexto do casamento tem a ver com adultério, né? Não há outra possibilidade. Agora, algo que é acrescentado aqui é o seguinte, que se o homem, ao se casar com uma mulher, descobrisse que ela não era virgem, ou seja, que enquanto solteira ela praticou relação sexual, que na época era algo muito mais grave do que hoje, isso daria a ele o direito de divórcio. Ok? Existe essa possibilidade aí, então. Outros comentários mais. Estou fazendo uma lista de comentários aqui para depois a gente entrar na interpretação do texto. Havia duas escolas rabínicas rivais na época de Jesus, a chamada de Hillel, que era o nome do rabino, e de Shammai. Ok? Shammai tinha uma linha mais rigorosa de interpretação e de aplicação. Ok? Então, assim, não dava muita margem para a prática do divórcio. Ok? A não ser se houvesse algo realmente, assim, uma ofensa matrimonial, algo, né, impróprio, indevido, etc. Mas já o Hillel, ele era mais frouxo na sua interpretação e aplicação, e obviamente que a maioria dos religiosos e das pessoas e dos fariseus, parece-me, acabou indo pelo caminho de Hillel, né? De modo que, por exemplo, se uma mulher queimasse a comida, se uma mulher, ao fazer a comida, ela queimasse a comida, alguns acreditavam que isso seria motivo para divórcio. Ou seja, o divórcio acabou ficando banalizado. Ok? Qual é o grande ponto aqui, então? O grande ponto aqui é que os religiosos os judeus, os fariseus, estavam banalizando o divórcio, ok? E não o usando como instrumento criado por Deus para resolver conflitos, muitas vezes insolucionáveis. Ok? Então, o divórcio é um mecanismo
que busca solucionar questões gravíssimas, né? Como, por exemplo, aí, o adultério, mas há adultérios até, né, com fundos graves, enfim. Eu não vou me lembrar aqui agora de exemplos, mas o pastor Cote, nos seus livros, tem exemplos muito bons a esse respeito aí, de complicações que poderiam surgir no casamento e que o divórcio ele seria um mecanismo de solução para problemas aparentemente insolúveis. Ok? Bem, então vejam só. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Vejam como que a NVI traduz. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Então, enquanto a Almeida coloca repúdio, a NVI coloca divórcio, a Almeida coloca carta de divórcio, a NVI coloca aqui uma certidão de divórcio. Qual é a ideia? A ideia é que a separação, a quebra da aliança, deveria ser documentada ou formalizada através de um documento. Ok? Essa é a ideia que está aqui. Aí vem Jesus. Mas eu digo, por que esse mas de Jesus? É porque, como eu falei, essa carta de divórcio estava sendo dada por razões pífias, por razões ridículas. Ok? Então vem Jesus para moralizar a situação. Mas eu digo que, estou lendo a NVI, todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, ou seja, porneia, práticas sexuais ilícitas, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. O que Jesus está dizendo aqui é que a única coisa que tem força para quebrar a aliança do casamento é o adultério, ou são as relações sexuais ilícitas. Lembrem-se aí que alguns consideravam o sexo antes do casamento e o engano acerca da virgindade como algo também a ser considerado aqui. Ok? Algo que hoje em dia eu diria que não faria muito sentido na aplicação, possivelmente, né? Com a sociedade que nós temos hoje. Bem, vamos olhar aí o texto original, o texto da lei, ao qual Jesus está se referindo aqui. Então, é Deuteronômio, capítulo 24. Vamos abrir lá. Deuteronômio, capítulo 24. Versos de 1 a 4. Olha só. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se, depois de sair de casa, ela se tornar mulher de outro homem, e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou, se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança.
Deixa eu ver se eu acho rápido aqui a NVI, não, a Almeida, desse texto. É. Deixa eu ver se eu encontro uma Almeida aqui. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 24, na Almeida agora. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, Jesus, olha a complicação. Por ele ter achado coisa indecente nela, olha aí. Você achou que era uma coisa, né? Mas não é. E se ele lhe lavrar um termo de divórcio, como é que é? Acho que eu perdi o ritmo aqui. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Vejam o seguinte aqui, ó. Por ter achado nela coisa indecente. Por ter achado nela coisa indecente. Isso aqui pode se referir, então, a algo que aconteceu antes do casamento, então, ela não se casou virgem, ou uma vida promíscua anterior ao casamento, ou ainda, nas palavras de Jesus, no entendimento dele, uma relação sexual adúltera durante o casamento. Okay? Então, o texto já fala disso. Percebam que esse não ser agradável aos olhos tem a ver com a ter achado nela algo de indecente. Ok? Os fariseus começaram a interpretar esse texto aqui de modo a podemos nos divorciar de nossas mulheres por qualquer motivo se elas nos desagradarem. Jesus se levanta para corrigir isso, dizendo, não, não é bem assim. Fora que esse texto aqui, se você percebeu, a linguagem da Almeida ela é mais truncada, né? A NVI ela facilita a interpretação, mas ela também, às vezes, faz complicar um pouquinho as coisas. Né? O foco dele aqui, o foco desse texto está em, olha, se essa mulher se divorciou no primeiro, se casou com um segundo, ao se casar com um segundo, ela não pode voltar para o primeiro, porque isso seria confusão ou contaminação. Esse é o foco aqui, mas agora, os fariseus pegaram o texto, então, e o distorceram no sentido de, se não nos for agradável, podemos nos divorciar. Ok? Gente, parece que é assim que o pessoal está tratando o divórcio hoje em dia, né? Parece que a coisa volta a caminhar dessa maneira hoje em dia. Bem, para nós aprofundarmos ainda mais a questão, vamos lá para Mateus 19, que é o texto de Mateus onde Jesus trata mais sobre essa questão. Mateus 19. Aliás, Mateus 19, assim, você lê Mateus 5 sem ler o Mateus 19, fica meio complicado, fica meio incompleto. Né?
Olhem como é que o Mateus 19 ele compõe o quadro de maneira mais completa. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: olha aí, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Olha aí. Ok? Tá aí. Divórcio por qualquer motivo. Vocês sabem, a sociedade na época era patriarcal, ok? Então a mulher tinha pouco valor. O cristianismo é que deu valor à mulher. O cristianismo é que deu valor à mulher. Ok? Cadê? Ele respondeu. E olhem a resposta dele. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Eu li rápido aqui, mas vou voltar. Gente, por onde Jesus começa a sua resposta? Ele começa a resposta falando de divórcio? Não, ele começa a resposta falando do casamento. Por quê? Porque só vai compreender a gravidade e até mesmo o valor do divórcio quem antes compreender o valor do casamento. Ok? Esse é o ponto importante. Não há como falar de divórcios sem falar de casamento antes. Aí vocês vejam. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Ou seja, casamento é uma instituição que Deus estabeleceu desde o princípio. Casamento é base da criação, é base da sociedade humana. Quando destrói-se o casamento, destrói-se a sociedade. E, por consequência, a criação. Por essa razão, e disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Esse é o texto que eu mais prego em casamento. E não é porque eu não sou criativo, não, porque para mim ele é o texto que tem que ser pregado em casamento. Aqui eu encontro a equação do casamento. A equação é deixar mais se unir é igual a se tornar. Deixar mais se unir é igual a se tornar. O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Sem deixar, não há uma só carne, e sem se unir, não há uma só carne. Agora, vejam que todas essas palavras, deixar, se unir, se tornar uma só carne, têm implicações muito fortes. O que essas palavras denotam é uma união indissolúvel. Ok? Vejam as palavras de Jesus. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. O que Jesus está afirmando aqui é a indissolubilidade do casamento. E o pessoal é tão criativo para dar jeitinho, que o pessoal hoje em dia vira e fala assim, não, mas quem uniu não foi Deus, não. Foi a gente mesmo. Né? A sem vergonhice chega a esse ponto. Não, mas quem uniu não foi Deus, não, foi a gente que uniu. Ah, mas não é esse o sentido que está aqui, não, gente. O sentido que está aqui é que toda união de casamento, a partir do momento em que acontece, ela é validada por Deus. É esse o sentido que está aqui. Não é que só o casamento que Deus
promoveu é que é indissolúvel e que então, quando o homem é que faz, pode acabar. Gente de Deus, vou te contar um caso, viu? Os fariseus permanecem vivos, né? Os jeitinhos, as manobras. Ok? Vamos lá, dando sequência. Perguntaram eles, então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Gente, a pergunta aqui é, Moisés mandou dar uma certidão de divórcio? Divórcio é mandamento? O que os fariseus estão dizendo aqui? Divórcio é mandamento. Gente, o que o texto fala? Se um homem tomar uma mulher. Se. O mandamento é, se você a repudiar, dê carta de divórcio. Esse é o mandamento. Ou seja, o repúdio sem a carta de divórcio não faria sentido, entende isso? Entende isso? A pessoa ela é expulsa de casa e ela é condenada, então, a estar casada, mas não estar vivendo o casamento. Não, isso é que não podia. Então, a ordem é de carta de divórcio. Mas a ordem não é repudiar ou divorciar. Ok? Bem, aí vem a resposta de Jesus, que vocês já conhecem. Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Então, eu falei, antes de entender o divórcio, vamos entender o casamento, foi a primeira resposta dele. Agora, a segunda resposta dele aqui aponta para o perdão e para a reconciliação. Quer dizer, só foi permitido pela dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, desde o princípio é isso mesmo, casamento é indissolúvel, e se houve algum problema, o perdão e a reconciliação devem ser praticados. Esse é o ensinamento. Ah, mas não tem jeito, mas o cara me traiu e já está com família constituída, e sem eu nem saber direito, ele já passa tempo com a outra família e até mesmo sustenta essa outra família. O que é que pode ser feito? Bem, tá aí então a carta de divórcio para resolver esses e outros problemas. Ok? Em uma situação de queda, de pecaminosidade, né, em que pessoas pecadoras é que estão lidando umas com as outras, então o divórcio entra como uma solução para problemas graves, insolúveis. Mas vejam, não foi assim desde o princípio. Aqui vale o princípio mesmo. O que Deus uniu não separa o homem. Perdão, reconciliação, esse é o caminho. Agora, por causa da dureza do coração de vocês, eu digo que é permitido, ok? Verso 9. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, está aqui porneia mais uma vez, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Ou seja, o divórcio não justificado por adultério ou por relações sexuais ilícitas expõe as pessoas ao adultério. Aí alguém pergunta, será que ele quis dizer isso mesmo? Então, todo mundo que se divorciou, que não por adultério, e se casou novamente, está em adultério? Está cometendo adultério? Será que é isso mesmo? Poxa, dura é essa palavra? Quem pode suportá-la?
Foi isso mesmo que ele quis dizer? Gente, vocês me perdoem, tá bom? Mas tanto foi isso que ele quis dizer, que olhem o verso 10. Olhem o verso 10, velho. Olha o que o verso 10 diz. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Gente, os discípulos tanto entenderam o que Jesus quis dizer sobre a indissolubilidade do casamento, que eles disseram: cara, se casamento é um negócio para a vida inteira mesmo. Não tem como. E se eu me divorciar, eu posso cair em adultério e ainda a outra pessoa, é melhor não casar. Olha aí, gente. Olha aí. Aí ele responde, né? Nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Quer dizer, o não casamento. Agora aqui ele vai falar sobre o celibato, né? Somente aqueles a quem isso foi dado, que é a ideia de que o celibato é um dom espiritual, né? Alguns são eunucos, o eunuco aí é um sinônimo do solteiro, do celibatário, porque nasceram assim, quer dizer, alguma dificuldade ali física, morfológica, né? Outros foram feitos assim pelos homens, quer dizer, os homens, aqueles que são feitos eunucos à força ou por alguma questão humana tal, né? E outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus, aqueles que se auto, né, impuseram essa condição por causa da obra de Deus. Quem puder aceitar isso, aceite. Percebam que Jesus não é contra o casamento, ele é a favor do casamento, ok? Mas ele está dizendo, casamento é para a vida toda. Casamento é para a vida toda, ok? A exceção, por causa da dureza do coração do homem, é em caso de relações sexuais ilícitas, ok? Fora isso, se houver o divórcio e novo casamento, constitui-se relações adúlteras. Forte, né? Forte. Bem, vamos olhar um pouquinho então para Davi, ok? Eu não vou olhar para Davi para justificar nada não, ok? Por favor. Para mim está dito o que está dito. Confesso aqui a vocês que a mulher do meu sogro se encontra na sala, ok? Então, tudo que eu disser aqui poderá se voltar contra mim no tribunal. Mas, brincadeirinhas à parte, gente, poxa vida, né? Vamos lá, eu sou gente de carne e osso, né? Tenho os meus defeitos, as minhas falhas, os meus pontos fracos, as minhas dificuldades, né? Minha esposa também é falha, menos falha que eu, é verdade, eu sou muito mais que ela, mas também é falha, é pecadora, tem as suas fraquezas e seus defeitos. Já houve momentos no nosso casamento, né, de crises, assim, de desentendimentos e de brigas e tal, que bateu um desespero. Né? E eu poderia chamá-la aqui agora, ela iria confirmar, de ambas as partes. Bateu aquele desespero. Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Né? Onde é que eu fui amarrar minha égua? Mas, gente, sabem a razão principal do desespero? Porque o divórcio nunca foi uma opção. O divórcio nunca foi uma opção. Ou seja, era claro para nós, ou nós resolvemos, ou nós resolvemos. Ou nós resolvemos, ou nós resolvemos. Viver ruim, não vamos. Casamento ruim, não. Divórcio também, não. Então, ou resolvemos, ou resolvemos. E aí é que bate o desespero, porque você vê o seguinte, eu vou ter que morrer para mim mesmo.
eu vou ter que morrer para mim mesmo, eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que me humilhar, eu vou ter que matar a minha carne, eu vou ter que correr atrás de resolver as questões e não esperar que ela corra atrás. Porque, afinal de contas, eu quero ter um bom casamento. Sabe? E, claro, assim, hoje, graças a Deus, situação bem diferente dos primeiros anos, né? Vamos fazer aí 11, 12 anos de casados. Não é muito, mas também não é pouco. 12 anos de casados aí no final do ano, né? E eu me lembro, assim, o dia que eu falei para mim mesmo, e foi uma decisão minha, eu vou ser um bom marido. Ponto final. Eu não vou ser um bom marido, entenda o que eu estou dizendo, tá? O que eu vou dizer agora não é uma crítica à minha esposa, não. É uma decisão minha, unilateral. Eu serei um bom marido, ponto final. Não me interessa se minha esposa será uma boa esposa ou não. Ela é, ok? O que eu estou dizendo é, minha decisão não depende da decisão dela. Ou a minha atitude correta não depende dela ter ou não uma atitude correta. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim, sim ou não? Isso é autorresponsabilidade. Ok? A autorresponsabilidade diz, cada um tem o casamento que merece. Tapa na cara. Ok? Toma aí. Segura a bomba. A autorresponsabilidade diz, cada um tem o casamento que merece. Bem, então eu vou ter o casamento que eu mereço. Como? Agindo da maneira correta. Sendo um bom marido. Não esperando que ela seja uma boa esposa. Não, eu vou ser um bom marido. Ponto final. Minha esposa terá um bom marido e eu terei no meu currículo bom marido. Agora, é óbvio que quando você tem essa atitude, o casamento é transformado. Não há casamento que fique ruim quando essa atitude existe. Não há casamento que não saia da crise quando essa atitude existe. Agora, meus queridos, o que os fariseus quiseram fazer e o que hoje em dia o pessoal está querendo fazer também é transformar o casamento em um contrato que você pode desfazer quando as cláusulas não são cumpridas. Repito, a mulher queimava o arroz, o cara julgava que isso era motivo de divórcio e mandava ela embora. Ué, o que é isso? Hoje em dia, a tal da incompatibilidade. Ah, não, nós somos incompatíveis um com o outro. Ué, visse isso antes de casar. Casou, 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 acabou. O que Deus uniu, não separa o homem. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Quem é que levantou a mão? Deixa eu ver. Isis. É casada, Isis? Você casou, Isis? Nem me chamou, Isis? É isso mesmo? Puxa vida, hein? Tô sem moral nenhuma. Calma aí. Deixa eu... vai lá, ativa aí. Conseguiu ativar o som? Consegui. Casei, sabe? Casei. E não te convidei. Mas depois eu tenho boas justificativas. Tá bom. Está perdoado. Mas vamos lá. Minha dúvida é o seguinte, porque quando eu pego esses textos que fala de divórcio, me parece que ele só dá direito ao marido se divorciar e não a esposa. Eu Olha, não sei se... isso eu acredito que tem a ver com a sociedade patriarcal da época. Então, a linguagem contemplava apenas um lado, mas isso não quer dizer que não se aplique. Ok? Se você for Entendi. olhar para Paulo, se você for olhar o que Paulo escreveu, ele já considera um pouquinho ali a mulher. Tá certo? Então, acho que tem mais a ver com uma questão de linguagem. Ok? Entendi. Não, então tá. Eu tinha outra dúvida, mas eu esqueci agora. Depois eu levanto a mão de novo. Muito bem.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu queria falar do caso aqui de Davi, né? Que vejam só a história. Porque a pergunta aqui é, né? Então, eu me divorciei, não por causa de adultério, me casei com outra pessoa, então eu cometi adultério ao me casar com essa pessoa, e aí, o que será de mim? Né? O que será de mim? Fora ainda quando isso acontece antes da conversão, né? Enfim, tem uma série de possibilidades aí, né? O que será de mim? Gente, eu cito o caso de Davi. Davi, ele adulterou com Batseba, nós sabemos disso. Ele tentou fazer com que Urias se deitasse com Batseba para encobrir a gravidez dela. Ao não conseguir fazer isso, ele assassina Urias e toma Batseba como esposa. Tudo isso para encobrir o seu pecado. Natã, enviado por Deus, o confronta. Né? O filho gerado pelo adultério vem a óbito. Contudo, o texto diz que Davi e Batseba, que já eram casados, eles se unem novamente. Ela fica grávida uma segunda vez. Nasce Salomão, que também foi chamado de Gedidias, muito amado pelo Senhor. Né? E é esse Salomão, inclusive, escolhido por Deus, né? Para ser o sucessor de Davi. Ok? Então, uma história que começa mal, com um adultério, termina com uma ação graciosa e misericordiosa de Deus. Contudo, o que Davi sofreu na sua família por conta desse adultério, mesmo após o seu perdão, não foi brincadeira. Ok? Então vamos lá. Deus perdoa? Perdoa. Deus dá segunda chance? Dá segunda chance. Mas as consequências podem ser definitivas. Podem ser permanentes. Podem trazer tristeza, amargura para o resto da vida. Ok? Então vejam, há um preço a ser pago aí. Então, não há imbróglio que Deus não possa corrigir. Ok? Repito, não há imbróglio que Deus não possa corrigir. Contudo, devemos levar em consideração as consequências dos imbróglios, que podem ser definitivas e permanentes. Ok? E vejam que não só o Salomão, né, muito amado pelo Senhor, foi escolhido rei e tal. Qual o grande problema de Salomão? Mulheres. E vocês acham que isso, vamos lá, isso veio de onde? Isso veio do pai dele, com certeza. De onde mais? Entendem isso? Então, assim, é um preço alto. É um preço muito alto. Sabe? Então, assim, não vale a pena. Não vale a pena. Gente, eu quero ler de novo, Mateus 19:10. E os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Se casamento é para a vida toda, é melhor não casar. É o que eles estão dizendo aqui, ué. Porque se eu errar, eu estou frito. Então é melhor a dor da solidão do que a dor do erro do casamento. É o que eles estão dizendo aqui, ué. Mas aí o Jesus dá uma amenizada. Não, gente, calma aí, tal. Tem gente que, né?
calma, tem dom, tem, né, tal, pá. Pode casar sim, casar é bom. Na verdade, né, gente, o Lutero, ele disse o seguinte, né, que 1 ano de casamento o santificou mais do que 10 anos de mosteiro. Na verdade, gente, casamento é algo que Deus usa para nos santificar. Ok? Esse é o ponto. Né? Deus usa seu marido, sua esposa, para tratar você. Entende? É isso aí, para tratar o seu caráter. Deus usa o casamento para tratar o nosso caráter. Oswaldo, ele pegou essa frase aí de mim, viu, Bruno? Fala com ele que eu estou cobrando direitos autorais aí. É isso mesmo. Encalhado não é o solteiro, é o mal casado. Por isso que, para casar, tem que pensar bem mesmo. Agora, gente, ó, sinceramente, na misericórdia de Deus, não tem casamento errado. Deus é tão poderoso, mas Deus é tão poderoso que eu acredito que ele é capaz de fazer qualquer casamento dar certo. O problema do casamento somos nós, não é o outro, gente. Gente, o problema do casamento não é o outro, somos nós. Se você morrer para si mesmo, se você se humilhar, se você se abrir para a mudança, para o tratamento, vai dar certo. Vai dar certo. Entendeu? Vai dar certo. O problema é quando o nosso eu grita e quer comandar, e quer mandar, e quer ser satisfeito. Esse que é o problema. Agora, se seu eu está gritando, em qualquer casamento vai dar errado. Entendeu? E não é só em casamento, não. Sua relação com seus vizinhos, com seus irmãos, com seus pais, em todo e qualquer relacionamento, gente, o problema nunca é o outro. O problema sempre está em nós. Entende isso? O difícil é sempre você, não é o outro, não. Entende isso? Bem, acho que tá bom já, né? Ah, acho que vale a pena falar de um outro assunto aqui. O apóstolo Paulo, né? Ele vai abordar a questão do abandono, né? Quando, por exemplo, um marido crente abandona, aliás, desculpa, um marido ímpio abandona a mulher crente por conta de fé, né? E que a mulher, então, estaria livre. Alguns interpretam que esse livre aí tem a ver com um segundo casamento, né? Esse é o entendimento da presbiteriana, pelo menos. Tá? Eu tendo a concordar com ele. Tendo. Agora, também tem um outro tópico muito desafiador hoje em dia, né? Que é quando no casamento existe agressão. Ok? Quando o homem, por exemplo, agride a mulher, né? Violenta, abusa da mulher, ela estaria obrigada a ficar debaixo desse jugo de escravidão, né? A minha resposta para isso é não, ela não é obrigada a isso. Ok? A grande questão é que esse texto de Jesus não aborda tudo o que se refere a divórcio na Bíblia Sagrada, tem outros textos mais que falam disso. Ok? É isso? Sara, quer falar, Sara? Então eu tenho que liberar. Pode falar, Sara.
Pastor, meu nome é Helenice, eu estou usando a conta da minha filha. Eu coloquei a pergunta no chat. Ok, desculpa, deixa eu ver aqui. Olha só, uma esposa comete adultério, ela abandona o lar, divorcia e se casa com outro homem. 9 meses depois, ela se arrepende, se separa, ela quer restaurar o casamento, voltando para o marido, só que o marido não aceita, porque ele fala que ele vai cometer adultério com ela, ele não pode aceitá-la de volta. Eu fiquei muito assim, foi uma coisa que eu fiquei muito na dúvida, porque eu queria muito que eles restaurassem o casamento, sabe? Eu orei muito por essa família, e ele pegou na palavra e falou assim, segundo a palavra, eu não posso voltar com ela. Ele pegou a lei lá que nós lemos, né? Deuteronômio. É, Porque, no pegou. caso, ela se divorciou dele, se casou com outro cara. Casou com outro. É, exatamente. Ele não Se aceitou ela de volta. divorciou desse outro cara Isso. para Tentou voltar. voltar, Até hoje ela tenta, tem anos, ela tenta com, voltar. com o primeiro, né? Exatamente. Ele não aceitou porque ele falou que perante a lei, perante a Bíblia, ele não poderia voltar com ela. Olha, Que ele estaria cometendo adultério com ela. Eu sinceramente, fiquei assim também. eu acho um caso muito, muito complicado, assim. Não é? Eu queria muito que eles voltassem, sabe? Eu orei muito Eu por isso, porque é uma família. eu tenderia a dizer, eu tenderia. É difícil mesmo, é difícil. Eu te confesso que eu É, não é uma saberia coisa que até dizer. hoje eu tenho dúvidas com Na relação a isso, se verdade, ele está certo ou errado. sabe o que me parece, sinceramente? Hum, Ela tem que ficar quieta. É, É, ela ela tem está que, sozinha, ela tem que ela está sossegar. vivendo o que o senhor falou aí, as consequências. Ela Confusão. está vivendo a consequência do que ela fez, né? Claro, assim, eu não E estou nem agora, falando dela, né? Estou falando do caso que você está apresentando, quer dizer, disposição é, do lado pessoal aí. Vamos pegar o caso em exatamente. si, né? Um exemplo aqui, tirando a Uhum. pessoa dela, né? Mas nossa Deus, é complicação demais. Meu Não Deus, é? É muito muita confuso complicação. isso. Se E eu, se ele eu for, casou depois. E olha só, que ele casou depois de novo e separou também. E quando ele separou, ela quis muito que ele voltasse. Aí ele falou assim: não. Só que ele casou porque ela adulterou. Então ele falou assim: eu estou livre para casar. E sim, mas casou. ele divorciou de novo por quê? Divorciou porque ele falou que ele estaria em pecado também. Porque ele não poderia casar de novo, porque a esposa dele, aqui, com quem ele casou, era divorciada. Então, é uma coisa que ele ficou pegando muito na lei e foi se enrolando, sabe? E Não, eu não. fiquei assim, muito assim, confusa, Acho que o melhor é eles ficarem eunucos. O resto da cada um do seu lado. É o que está acontecendo agora. Claro, Eles estão assim, né? Eu separados. estou falando assim, consequentemente aqui, ok? Eu não sou. É, Estou falando em sala de aula, não é um contexto de gabinete pastoral, não, ok? não, Por favor. mas Mas é realmente, uma dúvida que eu tenho, muita confusão, não é? muita confusão, muito Eles arrumaram uma confusão na vida, os filhos sofrem até hoje, e forte. é isso. É Meu Deus. terrível, né? Mas é complicado. Queria ver sua opinião com relação a isso, mas é difícil mesmo. Julgar também, né? Aí, Não, claro. obrigada. Estou falando, mais uma vez, repito para todos os colegas que estão aqui, que eu não teci comentários sobre o caso em particular, mas sobre o que representa, a ideia, ok? O conceito, o exemplo. Ok? Mas realmente, não, gente, e cada dia chegarão casos mais desafiadores ainda. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Ju Fernandes. Boa noite, pessoal. Boa noite, Samir. Quando você falou aí no caso de, por exemplo, ter um marido abusador, né? E que a esposa estaria ali correndo risco e tal, ok, dê carta de divórcio. Eu entendi correto, né? Igual Sim. você citou cote e tal, também já vi muita coisa do cote. A minha questão é a seguinte: neste caso, não case-se de novo, né? Pois é o que eu ia dizer. Eu falei em termos da separação e do Sim. divórcio. Eu não falei do segundo casamento. Não, sim, mas essa é a minha dúvida, né? Sempre foi a dúvida e que eu acho compactou com a mesma ideia sua aí, no caso que a irmã aí apresentou, né?
E neste caso também eu acho que aí deve-se permanecer solteiro, né? Ou não? Pois é, cada caso é um caso, cada caso é um caso. Se eu for olhar o que está escrito, ipsis literis, eu vou ter que dizer, olha, pode se divorciar, você não é obrigado a ficar debaixo desse jugo, né? Mas talvez não deva ou não possa se casar de novo. Talvez. É difícil, difícil. Se eu for olhar a letra, se eu for olhar o que está escrito assim, na acepção, sim. Agora tem pessoas que vão advogar o seguinte: se o divórcio é lícito, então o segundo casamento também seria lícito. Então veja que é uma questão de interpretação, entende isso? Então não é uma questão fácil, é uma questão muito delicada. Tá? Assim como no caso lá do não crente, né? Do abandono. O não crente saiu de casa, abandonou tal. Aí Paulo fala, né? Não esteja em liberdade, que não se sujeite, né, a julgo de escravidão, alguma coisa assim lá, tal, pá. Tem gente que entende, ó, essa permissão, então, aí para a separação tal, ela já pressupõe a liberação para o segundo casamento. Né? Então, a gente tem que ver qual é a linha, né, de interpretação. A minha, não sei. Acho que eu preferiria que ninguém se divorciasse, que as pessoas se casassem direito, né? Mas existem realmente muitas tragédias de casamento, né? Muitas tragédias de casamento, assim. Seja adultério, seja violência, enfim, né? Triste. Por isso que essas decisões na central, elas são tomadas em conselho, e não uma pessoa apenas. Que realmente são casos desafiadores para você decidir sozinho. A igreja, a central, casa divorciados, em duas situações. A primeira é quando esse divorciado é a parte inocente de um adultério. Ok? Nesse caso, a igreja casa novamente. E tem um outro caso que a igreja também casa, que é quando o divórcio acontece na ignorância da fé. Então, quando a situação toda acontece antes da conversão, a igreja entende que após a conversão, a pessoa ela começa, vamos dizer, a vida dela recomeça, né, ou começa de novo. Né, aquela ideia do tempo da ignorância, que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Ok? Tem pessoas mais estritas que vão argumentar que isso não se aplica a casamento. Ok? Só que a central, ela entende que sim, e amparada, por exemplo, pelo Dr. Russell Shedd, ok? Que foi um consultor da igreja em relação a isso. Tá? Mas realmente há pessoas aí, há pastores, há igrejas mais rígidos em relação a isso. Os quais nós respeitamos e tal, mas nós levamos em consideração sim a chamada aí, o chamado tempo da ignorância. Tá? Muitas mãos levantadas, Jesus. Sara falou já? Falou, né? Falou não? Falou, Sara? Ou é outra pergunta? Não, é Helenice, eu falei, é aquele caso complexo, Ok. eu já falei. Né? Eu Baixa a podia, mão, então. eu vou baixar a mão, e que nem Baixei a sei sua como. mão. É, Baixei. Brenda. esses. Brenda Evelyn. Boa noite, Samir. Aqui é o Leandro, eu estou usando a Você, Brenda?
Sou o marido dela. Fala aí, Ela não Davi. chegou ainda não. O que acontece? Eu ia até perguntar essa questão, como é que a central lida com isso, mas eu acho que você foi bem claro agora, as duas questões aí. E aproveitar para enfatizar o caso de Davi, porque eu estava lendo isso há pouco tempo agora, e a gente, às vezes, quando lembra desse caso, né, de Davi com o Betsaba lá, a gente só pensa, tipo assim, ele traiu, matou Urias, Deus perdoou e veio Salomão. Mas nesse meio tempo, a consequência foi muito drástica. Por mais que o texto é muito curto, Deus fala que vai expor eles, ele, tipo assim, na frente de todo mundo, e tudo aquilo que ele fez à escondida, Deus vai fazer a clara, né? Então vai pegar todas as esposas dele, dar para os outros homens, e isso na frente de todo mundo. Então, eu gostei demais de uma frase que você usou algumas aulas para trás, que é a respeito de, tipo assim, tem coisa que não vai levar você para o inferno, mas o inferno vem até você. Eu gostei demais disso. Tipo assim, eu creio que Davi foi realmente perdoado e vai para o céu, vai para agora, foi para agora, talvez. Mas ele viveu uma fase de inferno aqui na terra por causa do pecado dele. Isso é muito forte. Sim, sim, sim. Perfeito, cara. Perfeito. Muito bem. Cláudia Prates. Tá aí? Cláudia Prates. Tô aqui. E aí? Então, tem um casal que eram casados, né, e não cristãos, separaram enquanto não cristãos. E ele converteu, tem assim uns 2 anos, numa pandemia e tal, e agora ela converteu e aceitou Jesus, mas tem um namorado. E a dúvida dela tem sido assim, eu volto pro meu esposo ou eu fico com esse, né? E aí nós estamos vivendo isso aqui. Aí queria te ouvir. A minha opinião é que ela deveria, sim, tentar voltar para o esposo dela. Eu não tenho dúvida disso. É o melhor caminho, é a reconciliação, é o perdão, e por aí vai. Né? Contudo, eu preciso ser honesto em dizer que, pelo entendimento da central, se isso não for possível, esgotadas as chances, né, que ela talvez estivesse livre. Talvez, ok? Eu estou falando talvez porque é uma decisão realmente colegiada, né? Mas, repito, o ideal seria ela realmente buscar a reconciliação. Claro, com certeza. É o que a gente tem orientado aqui. Né? Então é isso. Com certeza. Gente, segundo casamento, deve ser evitado, claro. Né? Deve ser evitado. Sem sombra de dúvidas. Vamos lá. Isis, de novo. Lembrei da pergunta. Com relação ao Antigo Testamento, o pessoal lá podia ter mais de uma esposa, né? Podia não. Isso Podia podia não, não? eles tinham. Ah, tá. Não significa que podia. Uh-uh. Tá. Mas a outra é o seguinte: como que a igreja considera esse tempo de ignorância? Seria estudando caso a caso? Porque, às vezes, por exemplo, minha dúvida é a seguinte: eu já tive na igreja lá atrás, quando era mais nova, e entendi que a minha conversão aconteceu posteriormente, mesmo eu tendo ficado na igreja, batizado, liderado célula. Depois, quando eu voltei, eu consegui perceber a conversão mesmo, né? Assim, essa mudança de mente, etc. Então, eu fico assim, sem saber, né, se a pessoa se considera o tempo de ignorância, ela que vai avaliar, como que funciona? Primeiro, a central, os pastores, todo caso de segundo casamento é avaliado pelo conselho. Todo e qualquer caso.
dos mais simples aos mais complexos. E o conselho chega à sua decisão e publica essa decisão. Né? Há casos em que nós concordamos com o segundo casamento, há casos em que nós não concordamos. E falamos isso com muita clareza. Entendi. E aí, essas situações, elas vão Vamos como é lá. que fala? Para todos os pastores decidirem ou fica na unidade? Não, é o conselho pastoral. Ou no conselho mesmo, tá? Tá No bom, conselho era isso, minha dúvida. Agora, veja o Obrigada. seguinte. Olha só. O que você está me dizendo a pessoa frequentou a igreja, chegou até a ser batizada, aí ela se desviou por alguma razão, aí anos depois ela teve uma experiência com Deus, voltou para a igreja e afirma o seguinte: não, eu me converti mesmo agora, antes eu não era crente. Ok? Olha, em termos de segundo casamento, pode ser muito complicada essa afirmação, ela pode não ser considerada. Porque a ignorância aí, ela não seria apenas assim uma falsa conversão, vamos dizer assim. A ignorância também tem a ver com não estar no contexto, com não conhecer a palavra, entende isso? Com não ser ensinado a respeito, por realmente não conhecer os princípios. Entende? Então, possivelmente, esse caso ele levaria a pau. Entendi. Porque teria conhecimento da palavra, né? Mesmo não fazendo sentido na época. Mesmo não sendo crente de verdade, sendo só um religioso ali e tal, mas estava no contexto, foi ensinado, foi doutrinado, aprendeu os princípios. Entendeu? Entendi. Faz sentido. Tá bom. Era essa minha dúvida. Obrigada. Gente, não vai dar para olhar o outro tema, não? Dos... Que mesmo? Os juramentos, não? Os juramentos? Deu branco aqui. Juramentos, isso mesmo. Vamos deixar isso aí para a aula que vem. Na aula que vem a gente pega o juramento, a vingança e o amor aos inimigos, os três, dá para fazer. Se não der, a gente joga para frente algum aí. Não tem problema não. Vamos lá, aproveitando que a gente tem uns 5 minutos aí. E o caso de união estável? A central não reconhece união estável como casamento. Para a central, o casamento é no civil, monogâmico e heterossexual. Repito, para a central, o casamento é no civil, monogâmico, heterossexual. Não reconhecemos união estável. Aliás, união estável, sim. Acho que é mais para questão de direitos, né? Herança, sei lá, essas coisas aí. Mas não é casamento. Né? O meu pai mesmo, ele se divorciou da minha mãe quando eu tinha 18 anos. Acho que ele chegou a morar com 2 mulheres e assinou união estável com outras 2. Ué, o samba do meu doido aí, ué. Entendeu? Mas ele não se casou com nenhuma delas. Casou com minha mãe. Com a mãe do meu irmão, antes da minha mãe. Olha o nível do negócio. Casou 2 vezes, morou 2 vezes sem ser casado, assinou união estável 2 vezes também. Confusão demais. A solução, se ele se convertesse, era fica sozinho, fica quieto. Jovens se casando muito cedo. Eu até tenho dúvidas, Márcia, sinceramente, vocês estão se casando cedo, tá? Tenho dúvidas. Às vezes eu acho que está tarde, está casando tarde. Mas também reconheço que nossa cultura, nosso contexto hoje é muito anti-casamento, anti-compromisso, né? As pessoas elas não sabem lidar com a frustração hoje em dia. Né? Então, eu acho que a raiz é mais profunda do que apenas a falta de conhecimento. Acho que é falta de maturidade emocional. Também tem muito a ver com isso. Né?
uma sociedade muito imatura, emocionalmente falando. É isso? Ok, então, gente. Obrigado aí pela presença. Terça-feira que vem estaremos de volta. Deixa eu parar a gravação aqui.